eu sou Simone Rosa, eu sou professora de danças ciganas e dança do ventre. Olá, eu sou Larissa Oliveira e sou professora de dança do ventre. Nós trouxemos para vocês uma oficina com dicas de composição coreográfica. Essa oficina tem nível iniciante e ela se destina a todos os alunos e alunas ou professores de dança que buscam dicas para potencializar o seu desenvolvimento coreográfico. Muitas vezes nós temos ideias incríveis, mas não sabemos nem por onde começar. Então, vamos criar uma coreografia? O primeiro ponto a ser observado é onde você pretende apresentar essa coreografia, em que espaço, qual é a metragem que você tem disponível, porque com um bom planejamento você poderá evitar problemas como, por exemplo, ter um grupo enorme dançando num espaço minúsculo. Aproveitando o assunto, iremos abordar os diferentes tipos de palco. Palco é o local para a apresentação de artistas das mais diversas linguagens. Podemos citar 3 tipos básicos. Teatro de arena. Existe desde a Grécia Antiga, pode ser ou não coberto. É um palco que fica abaixo da plateia e o envolve totalmente, podendo ser circular, semicircular, quadrado, 3/4 de círculo, defasado, triangular ou ovalado. Teatro elizabetano. Palco misto que surgiu no século XVI. É um grande espaço fechado, retangular, com uma grande ampliação retangular ou circular. O público o circunda em 3 lados, retangular, circular ou misto. Neste tipo de palco, é preciso ficar atento à maneira de desenvolver a coreografia a fim de preencher o espaço. Palco italiano é o mais comum. Foi criado nos séculos XV e XVI, tem espaço retangular fechado nos 3 lados, com uma 4ª parede frontal através da boca de cena. Outras possibilidades: espaço múltiplo. Espaço que se adapta a diferentes disposições de palco e público. Espaço livre que se adapta de maneira alternativa, exemplo, salão de festas ou espaço ao ar livre. Dicas para a composição coreográfica: movimento, expressividade e técnica. Movimento. O movimento humano é considerado a matéria-prima nessa arte. Normalmente vemos na ação pedagógica do ensino da dança uma repetição e transmissão de movimentos padronizados dentro de cada estilo. No movimento humano há uma mistura de mecânica em si com uma carga de experiências vividas pelo sujeito que dança. Expressividade. A expressividade dos gestos representa a possibilidade discursiva do contato imediato com o mundo da percepção. É comum vermos no ensino da dança uma divisão entre técnica e expressividade, ou entre técnica e a emoção transmitida pelo bailarino, sugerindo uma supremacia da técnica em detrimento da expressão. No entanto, quando mergulhamos nesse universo, que é a arte da dança, observamos que, através da expressão, a dança ganha vida. A dança não é uma mera repetição mecânica do movimento. Desta forma, podemos ter uma união entre 2 elementos fundamentais, que são movimento e expressividade. O se movimentar é assim interpretado como uma conduta humana, onde a pessoa do se movimentar não pode ser simplesmente vista de forma isolada e abstrata, mas inserida numa rede complexa de relações e significados para com o mundo.
Desta forma, podemos entender que nossos movimentos na dança estão diretamente relacionados com nossa própria experiência, com nosso sentir. Dançar não é simplesmente uma reprodução mecânica de movimentos. Nós indicamos a leitura do livro O Corpo Fala. Ele consegue abranger o tema que a gente escolheu falar de uma maneira muito interessante e super construtiva. Técnica. O decisivo na técnica não reside no fazer e manusear, nem na aplicação de meios, mas no desencobrimento. A questão da técnica é um dos elementos ressaltados na dança. É importante explorar esse elemento para poder ampliar as possibilidades de compreensão dele, a fim de desfazer equívocos que possam estar presentes no ensino da dança. Entendemos que qualquer movimento necessita de técnica, e é comum acreditar que técnica na dança trata do domínio de um determinado estilo, com movimentos típicos e específicos. A técnica é um fenômeno que está presente praticamente em todos os domínios da vida, e na dança esse elemento se apresenta igualmente importante. No entanto, é preciso entender que mesmo que dominemos a técnica de determinada dança, isso não significa que possamos fazer um bom trabalho de composição coreográfica, visto que a mesma precisa do casamento de todos esses elementos. Então, a nossa primeira dica é: desenvolva sua técnica, pois ela é fundamental para uma boa composição coreográfica, juntamente com a qualidade do seu movimento. Mas não deixe de trabalhar a expressividade, porque um movimento, uma técnica bem executada, sem expressão, não tem graça, ela não consegue tocar em quem assiste. Agora nós vamos falar um pouco em relação à composição coreográfica em duo e trazer para vocês algumas dicas. Um dos fatores que caracteriza uma apresentação em duo é justamente a interação entre os bailarinos. Se, por exemplo, você tiver uma apresentação, uma coreografia com duas pessoas, e se em algum momento dessa coreografia você cobrir a imagem do outro bailarino e essa coreografia seguir normalmente, é porque na realidade ela não é um duo, ela é apenas uma coreografia apresentada por duas pessoas, mas ela poderia ser apresentada por 3, 4, 10 pessoas. Os passos são os mesmos, mas não há interação, não existe a conversa dos movimentos que caracteriza realmente uma apresentação em duo. Então a gente vai trazer para vocês um exemplo de uma apresentação feita com duas pessoas, mas que não pode ser caracterizada como um duo, não é exatamente um duo, e sim uma dupla dançando, mas que poderia também ser um trio, um quarteto, né? Ou um grupo maior. E no outro momento a gente vai apresentar o que realmente caracteriza uma apresentação realizada em duo, para a gente conseguir observar essa diferença. Nessa sequência coreográfica, eu e Larissa procuramos exemplificar o que nós falamos agora há pouco, em relação ao que caracteriza de fato um duo, que é a interação entre os bailarinos, né, ou as bailarinas. Aqui nós procuramos fazer os mesmos movimentos da forma mais coordenada possível, mas se nós observarmos bem, estamos realizando os mesmos movimentos, mas essa sequência poderia ser executada por uma única pessoa, por uma dupla, um trio, um grupo maior,
que não faria diferença. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que para caracterizar um duo, é importante que haja uma dependência de um bailarino com o outro em relação ao movimento a ser executado. Existe uma interação entre os bailarinos, o que não ocorreu nesse exemplo que nós estamos vendo agora. Outro ponto que merece destaque nessa oficina são os desenhos coreográficos. Não basta que a gente entenda somente o tamanho do palco, a metragem, e sim que a gente o explore ao máximo para que possamos construir uma coreografia dinâmica, criativa e movimentada. Aqui nós sugerimos algumas possibilidades de desenhos coreográficos em trio, que poderão ser adaptados também para grupos maiores. Uma posição de triângulo, com o deslocamento das bailarinas, formando um triângulo invertido. Isso dá um dinamismo. A seguir, uma formação bem tradicional, uma bailarina ao lado da outra. E a partir de um deslocamento, elas poderão formar uma fila. Dessa fila existem várias possibilidades. Uma delas vocês verão a seguir. Passamos para uma diagonal, que é um desenho bem interessante também, bem criativo. Dessa diagonal, nós podemos fazer um deslocamento, formar, por exemplo, um círculo. Existem várias possibilidades. Aqui são apenas algumas sugestões. Uma outra questão em relação à exploração do espaço coreográfico é a utilização de diferentes planos na sua coreografia. Plano alto, médio e baixo. Dessa forma, você poderá explorar melhor o desenho coreográfico, utilizando movimentos, por exemplo, de solo, movimentos na altura da cintura e movimentos mais altos. Com isso, distribuindo o grupo de bailarinos de uma maneira onde a gente tenha planos diferentes, sendo mais dinâmico e mais criativo também.
dica que nós vamos trazer para vocês e vamos exemplificar é um recurso chamado canon ou canon. É um efeito que nós podemos fazer como se fosse uma onda. Ao invés de todos os bailarinos executarem o mesmo movimento ao mesmo tempo, cada bailarino faz um movimento de uma vez, criando esse efeito de sequência, esse efeito de onda. Ele fica bastante interessante, é um recurso fácil de ser aplicado, mas torna a sua coreografia muito bacana. Eu acho que vale a pena você tentar. A gente vai trazer um exemplo para vocês verem. Uma outra dica que temos para vocês é sobre a seleção musical. É muito importante escutar a música muitas vezes, até que você esteja totalmente familiarizado com ela e a conheça do começo ao fim. Busque mapeá-la, senti-la e identificar sempre o refrão e momentos de impacto. Importante também é sabermos a tradução, caso seja uma música em outro idioma, e saber a mensagem que ela vai passar para que possamos utilizar este ponto em nossa interpretação.